noite, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Ao longo do webinar, o chat está disponível para vocês deixarem perguntas. Eu vou respondendo na medida em que aparecer as perguntas ou que o assunto for encaminhando aí. Se eu ver a pergunta que eu vou comentar um pouquinho mais na frente, eu digo e a gente comenta na sequência, tá bem? Mas espero poder responder todas as perguntas. E ao final, a gente tem aí espero ter um tempinho para poder deixar para mais perguntas, caso vocês tenham aí alguma necessidade. Após o nosso webinar aqui ao vivo, eu deixarei a gravação disponível tanto no nosso site quanto no blog que a gente patrocina, que é o minutodasegurança.blog.br. Ok? Então, vamos ao nosso webinar de hoje. Nossa agenda, eu espero poder passar aqui com vocês alguns desafios, alguns cases que realmente têm acontecido, alguns feedbacks de alguns clientes e também baseado na experiência aí que eu acumulei ao longo dos anos, né? Trabalhei durante muitos anos como consultor na IBM, depois fui CSO de alguns bancos, inclusive do último que eu passei, nós também trabalhamos bastante com gestão de identidade, pude auxiliar a Telefônica também, o HSBC, e a gente foi ao longo do caminho fazendo todo esse trabalho aí sobre a gestão de identidade. Então, espero trazer um pouco dessa experiência para todos vocês. Bom, a primeira coisa que eu costumo usar, e eu acho bastante apropriada essa frase de Teresa de Calcutá, que nós não podemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. As duas partes, né? A gente, toda vez que a gente recebe alguém, ou toda vez que alguém saia da nossa presença, seja na empresa, seja pessoalmente, a gente tem que tomar todas as medidas que nós devemos tomar para que ambas as pessoas sigam os seus caminhos de maneira adequada. Então, vamos lá. Qual é a nossa motivação aqui para esse webinar? Primeiro, trouxe aqui alguns dados de pesquisas, entre parênteses, vocês encontram aqui o relacionamento de qual pesquisa ela se refere, né? Então, a maior parte, segundo a PwC, a maior parte dos ataques, dos problemas que tem em termos de incidentes internos envolvem contratados, envolvem funcionários e principalmente na América do Sul. 57% dos respondentes consideram que os empregados são a maior fonte de ataques. Pesquisa da Ernst Young. Terceiros com acesso confiáveis são responsáveis por 41% dos incidentes detectados. 75% dos invasores internos manuseiam internamente sem qualquer legislação, sem qualquer regulamentação. Normalmente a regulamentação se atribui a clientes externos, porém, alguns setores, principalmente o setor bancário, ele é muito regulado. E aí você tem uma série de definições e de necessidades que você tem que cumprir por determinação do Banco Central ou mesmo por risco Basileia e outros critérios. Os outros setores, aí como o setor de saúde, ele é bastante regulado nos Estados Unidos com a norma RIPA. Existem outros setores de telecomunicação que também têm uma legislação própria. Mas no Brasil nós ainda temos uma falta ou uma carência, digamos assim, de uma legislação um pouco mais apurada para os setores que não sejam financeiros. Existe uma lei em tramitação no nosso Senado e na Câmara, que dado as últimas movimentações políticas, aí a gente não sabe quando que isso vai andar,
o governo está com outras prioridades no momento, mas existe um projeto de lei de privacidade, onde algumas medidas adicionais deverão ser tomadas por todas as empresas em relação aos critérios de controles. Mas, independente disso, é muito importante salientar que a parte de controle de acesso, ela é a principal razão para as fraudes e para infecções ou problemas generalizados, incidentes de segurança em geral, né? Quando você limita o controle de acesso, você não limita somente o acesso à informação, a ver o que está ali, mas você também limita o acesso à propagação de determinados malwares ou determinadas ameaças. Seguindo, então, a KPMG, uma pesquisa de 2016 sobre a parte de Identity Manager, eu salientei aqui alguns pontos e alguns pontos de preocupação. O Shadow IT tem sido uma preocupação muito grande e quando a gente começa a falar de gestão de identidade, esse é um problema que tem que ser atacado ou tem que ser pensado de uma maneira um pouco diferente. Outra questão muito importante para um de gestão de identidade é a questão do apoio do board executivo. Se você não tiver um apoio adequado, você não vai conseguir ampliar e estender o teu projeto. A experiência diz que o suporte executivo ele aumenta em 70% a probabilidade de sucesso do seu projeto, né? A falta dele vai te comprometer, não significa que você não vai conseguir fazer, mas vai te dar um bocado de trabalho, porque gestão de identidade depende muito do envolvimento do usuário. Ok? Bom, o controle manual aqui eu não pretendo investir muito tempo nesse slide, mas é importante deixar para que a gente tenha aí uma visão tanto de mercado quanto da dificuldade que acontece nessa parte, né? As empresas de grande porte ou de médio a grande porte, digamos assim, existe uma pesquisa que diz que pelo menos 7 senhas você tem. 7 senhas diferentes para acessar sistemas internos da companhia. Esse número, em algum lugar, chega aí a 10 ou mais senhas diferentes. Nem tudo é por single sign-on ou simplesmente por um trust de identidade de login do Windows, né? Existem muitos sistemas legados e muitos sistemas adquiridos e implantados que possuem base própria de autenticação. Então, esse tipo de situação ela é bem complicada. E quando você vai conceder o acesso, um analista de segurança ele tem que entrar em dezenas de sistemas e conceder os acessos. No último webinar que eu fiz falando sobre gestão de identidade, teve um banco grande, nacional, mas aqui no Brasil ele é, digamos assim, de médio porte, um banco mais focado no nicho. Ele estava dizendo para mim aqui no webinar que internamente ele tem mais de 200 sistemas a serem administrados. E isso complica bastante a forma de administração e a velocidade com que as coisas acontecem. E aí os issues de segurança, de manutenção disso tudo fica bem complicado, né? Então, quais são os desafios? É você tratar com alto volume de trabalho, é você o e-mail não automatizado, as demandas vêm sem aprovação, você tem que correr atrás, você não sabe quem aprova, o rastreamento disso é complicado, se você tiver que mostrar ou provar para a auditoria por que aquele acesso existe ou quem aprovou aquele acesso, é de uma maneira bem complicada na parte manual. Então, eu acho que, inclusive para quem aí está trabalhando e buscando a implantação de um projeto de gestão de identidade, uma boa dica aí é você fazer um ROI, um estudo de ROI
onde você possa mostrar qual a demanda que você tem hoje de acessos, qual o tempo que você gasta com isso, qual o retrabalho e qual o risco associado, inclusive se você tem aí reportes de auditoria, se você tem alguma regulamentação do seu setor, que você é bastante interessante você fazer um estudo de caso assim para que você ganhe força no teu projeto, né? Então, a principal demanda de controle de acesso ela está baseada em sistemas, em funcionalidades e requisições, né? Então, se você multiplicar um pelo outro aí, você tem um, um, um volume e um tempo muito grande para que você possa executar tudo isso. Eu acho que por aí você começa a pôr um pouquinho de números e custos, né? Se você analisar os números versus o custo do teu funcionário para você poder fazer, você vai, então, já chegando numa fórmula um pouquinho mais adequada de ROI para que você consiga caminhar com o teu projeto. Gerenciador de identidade, um IDM, ele é muito bom. Ele automatiza todo o teu processo, você ganha na automatização do workflow de solicitação de acesso, de aprovação, gerenciamento de políticas, você automatiza o processo de reset de senha, você centraliza as requisições para o teu usuário, tem uma auditoria bem mais simplificada, é tudo maravilhoso nesse aspecto. Porém, só o Identity Manager não resolve o teu problema. Investir em solução de gerenciamento de identidade, ele é delicado. Muita gente quer automatizar. Automatizar é o primeiro passo. Agora, se você não tiver um processo adequado, não casar isso com os outros sistemas da empresa, como sistemas de RH, como as questões de compliance, as questões legais de como fazer, de como tirar o acesso, vai bloquear acesso durante férias, não vai bloquear acesso durante férias, você vai é, deletar ou tirar o acesso de um usuário antes, num determinado dia, antes ou depois de um gerente comunicar a ele, vai tirar quantos dias depois, vai bloquear. Tudo isso é uma questão que você tem que pensar e tem que estruturar. E para você fazer isso, você vai ter que envolver várias pessoas e várias áreas dentro da companhia. Então, ter um gerenciador de identidade ele não é só um benefício lindo e maravilhoso para a área, mas ele também é um ganho muito grande para os usuários finais. Né? O usuário de segurança vai estar um pouco mais tranquilo ali, mas o grande ganho de um projeto de IDM é para o usuário final. Porque o usuário final ele não vai ficar esperando 3 dias para ter um acesso, ele vai entrar na companhia com acesso concedido. Agora, tudo isso tem que ser feito de uma maneira estruturada, uma maneira pensada. Então, o projeto de gestão de identidade, eu conceituo ele em 3 questões importantes. A primeira é a tecnologia que você vai usar. Né? Essa tecnologia tem que permear todos os teus sistemas, tem que conseguir conversar com todos aqueles que você precisa fazer a gestão de identidade para o primeiro passo, que é a automatização. O segundo passo é que você deve envolver os usuários de uma forma que você consiga trazer para você, né, o apoio de um usuário de áreas críticas, de áreas chaves para um projeto como RH, como compliance, como auditoria, como legal, né, o jurídico. Você tem que trazer esse povo para cá, para você conseguir fazer o teu projeto. E o terceiro ponto, muito importante, que a gente vai falar hoje aqui, é o perfilamento, porque gestão de identidade por automatização pura e simples, você está usando 10 a 20% do potencial de uma ferramenta de IDM. E você não vai resolver todos os seus problemas, você simplesmente automatizou. Né? Tá bom, mas na hora de você exclui o quê? Na hora de você conceder, você exclui o que já estava concedido e concede um novo? Ou você acumula o acesso? Tudo isso você não resolve simplesmente pelo IDM, você vai resolver pelo perfilamento, pela questão do perfil. A gente vai falar dele aqui mais na frente, mas
O perfil, basicamente, é o seguinte, você tem um conjunto de acessos que você vai conceder para o usuário, de acordo com a função dele, de acordo com o local onde ele está. E aí ele saiu dali, foi promovido para uma outra função, foi transferido para um outro departamento. Se você tiver o M só na primeira fase dele, fase de automatização, você vai ter os novos acessos para ele. E aí tudo bem. Mas e o que ele tinha antes? O que ele tinha antes você pode excluir? Não pode? Vai deixar? Ele vai acumular? Então, se você tiver num setor regulado como o setor financeiro, você vai ouvir muito falar em acúmulos de acesso, você vai ouvir muito falar no conceito americano que se diz least privilege, que é o menor privilégio possível dentro do ambiente. Você vai ouvir falar em segregação de função. Para que você execute esse tipo de situação, seja qualquer uma delas, você precisa de um perfilamento. Você não precisa só de um IDM. Né? O IDM, claro, é a primeira base. Sem ele, você não consegue fazer uma implantação completa e ampla, com perfilamento, com gestão. Né? Você precisa do IDM, mas existem essas outras três pontas importantes, que é o IDM, né? Então, a envolvimento das áreas-chave que vão suportar o projeto e, obviamente, com o apoio executivo para isso. E o terceiro é você fazer um bom processo de perfilamento e gerenciamento efetivo de identidade, adequando às necessidades da tua empresa. Pontos importantes, então, para um projeto de DM. Você tem que ter uma tecnologia que seja madura, que possa te suportar. Você casa com um projeto de DM, né? Ou seja, você adquirir uma tecnologia, dificilmente você vai mudar dessa tecnologia. A mudança, ela é bastante crítica e muito trabalhosa. Então, o projeto já é difícil implementar. Então, não vamos pensar que eu vou implementar para daqui a X anos mudar de tecnologia. Então, você tem que pensar em qual tecnologia você está investindo e de que forma você vai colocar isso para rodar. Ela tem suporte de continuidade, ela está atrelado e está usando boa base de, de desenvolvimento. Como é que está isso? Os processos precisam ser bem mapeados, né? Como eu já comentei um pouquinho. Você precisa implantar uma cultura na empresa para que você consiga evoluir. Como eu disse, essa questão cultural, né, você perde o acesso que você não precisa, você tem o acesso que você precisa. Normalmente as pessoas gostam de ganhar acesso, mas não gostam de perder acesso. Né? Então, essa questão de você mexer um pouco na cultura, ela é muito importante, tá bem? A gestão de perfis, como eu comentei, tem aí o tratamento de terceiros, você vai tratar terceiros, não vai tratar terceiros. Cuidado, se você vai tratar terceiros no teu projeto de DM. Cuidado para que a segurança da informação não vire gestor de terceiro na empresa. Né? É muito delicada essa situação, porque normalmente um desafio grande das empresas é fazer a gestão de terceiros. E gestão de terceiros envolve contrato, envolve cláusulas de rescisão, envolve tempo de expiração do contrato, saída, entrada de profissionais, tem um monte de detalhes aí. A segurança da informação tem que tomar cuidado, porque como a empresa tem uma carência, quando a gestão de identidade vem e fala, opa, eu vou gerenciar os usuários de terceiros. Opa, então você vai fazer gestão de terceiros? Está aqui os contratos, está aqui como é que você vai... Não, não, peraí. Né? Calma, eu faço gestão de identidade, mas eu não faço gestão de terceiros. A gestão de terceiros é responsabilidade de purchasing, de compras, é responsabilidade do gestor. Eu só estou fazendo a gestão da identidade que eu vou conceder a esse terceiro. Então, cuidado, porque existe um trickzinho aí bem delicado que costuma dar trabalho para a gente definir, tá bem? E aí tem mais alguns itens aqui, mas vamos seguir em frente. Tem um comentário do Fernando sobre a questão do desafio da ferramenta, né? Fernando, essa questão do desafio é interessante.
Mindsec representa aí 3 empresas que possuem diferentes formas de oferecer o IDM. Tem uma que só trabalha em cloud, tem uma que é ponta de Gartner, que trabalha em cloud ou não, e tem uma outra que é uma solução nova, muito interessante em termos de custo, está conciliada em cima do, Power, do SharePoint, né, já estão aí trabalhando para avançar com a solução, uma solução bastante interessante, que está, tanto em termos de custo, né, custo-benefício, bastante interessante, e eu tenho ajudado algumas empresas aí a selecionar de forma independente. Caso vocês queiram alguma opção depois, ou queiram sobre isso, a gente pode trabalhar um pouquinho aí. Sim, Paulo, eu já tive a experiência de empresa que tentou fazer o IDM internamente. Não deu certo. Naufragou. Por quê? Porque você fazer um IDM, você depende dos sistemas com quem você vai conversar. E essa integração ela é muito complicada. Então, um exemplo bem radical nesse aspecto, mas para você ter uma ideia. Enquanto eu era consultor da IBM, eu dei suporte, eu era suporte nível 1 de nível 1, nível 3, na realidade, de HackF para mainframe, e eu tinha um cliente que na época era o antigo Banco Real, que desenvolveu internamente a gestão de controle de acesso, e era um problema, porque toda vez que a IBM mudava a versão do sistema operacional, eles tinham que mexer no produto deles. Chega uma hora que era insuportável isso. Fica uma coisa tão grande que você vira uma software house só para fazer IDM. Eu não, sinceramente, eu não recomendo uma questão de desenvolvimento interno, não, porque você depende do outro, né, do produto com quem você vai conversar. Eu não estou falando de um repositório de informações de controle de acesso, eu estou falando de integração, de automatização. Quando eu falo isso, eu desenvolver isso internamente, ele é muito complicado a nível até de manutenção disso depois, tá? A gente pode depois conversar um pouquinho mais, se você quiser, a gente bate um papo e depois do webinar sobre isso, ok? O Marcos, você comentou aqui em relação a montar o processo, realmente, por experiência, você precisa de ajuda, né? É muito difícil internamente, sem a experiência de ter implementado, todos os clientes que eu tenho conversado e tenho tido contato aí, todos eles me reclamam da mesma forma. É a experiência de ter feito, de saber aonde estão os pontos de gargalo e a interação com as áreas internas da empresa. É muito complicado fazer sozinho. Não é impossível, tá? Mas é bem complicado, porque existem várias situações, existem várias questões que precisam ser tratadas e fazer sozinho, eu diria assim para você, você vai levar aí o triplo do tempo, bem? Bom, vamos em frente aqui. Uma coisa importante, acesso privilegiado, tá? Não é função do IDM tratar acesso privilegiado. Por que eu digo isso? Fazer controle de uso e expiração de senha de um acesso de administrador de servidor, por exemplo, existe ferramenta específica para isso, tá? Que grava a sessão, que grava o log, grava quem está usando naquele momento, que troca a senha e guarda de novo, né? Que existe a forma reciclável, digamos assim, do uso, para que não fique um usuário privilegiado na mão de um administrador de TI o tempo inteiro. Isso não é função de DM, ok? Para isso existem soluções de cofres de senha que tratam especificamente os problemas de acesso privilegiado, ok? Então, acesso privilegiado, comando independente, possui requerimentos diferentes e acesso privilegiado é controlar quem controla. Por isso, ele não pode ser atrelado ao IDM, né? IDM é para gerenciar usuários de uma maneira ampla. Controlar quem controla
tem muitos outros critérios aí, inclusive de temporalidade, que precisam ser observados, ok? Como eu coloquei aqui, todos amam o poder e odeiam serem controlados. Então, trabalhar com acesso privilegiado é controlar a equipe de TI, basicamente. E isso é bastante sensível, porque existe uma rotatividade muito grande, existem requerimentos de monitoração específicos que não são funções de uma ferramenta de DM. Então, cuidado para não confundir os dois critérios aí. Bom, falando já da nossa implantação, então, a gente tem algumas coisas importantes para que o projeto tenha um suporte e tenha uma condição efetiva de implantação. Então, uma das coisas que eu gosto de recomendar é o que eu chamo de Information Security Officer, ou BISO, ou representante de segurança, ou o nome que você goste e queira dar. O que é essa pessoa? Essa pessoa é o seguinte: você vai olhar para a tua empresa, quebrar a sua empresa em áreas, de acordo com o tamanho, de acordo com a demanda. Você tem aí vários critérios que você pode utilizar para isso. E aí você define, junto aos gestores, você define quem é o teu ponto focal de segurança, né? Então, você vai definir um para finanças, você vai definir um para compra, um para RH, um para comercial, como eu deixei aqui, perdão, como eu deixei aqui no exemplo. Perfeito. Quantos forem necessários. Esta pessoa, ela é responsável por ser o interlocutor com a área de segurança da informação para todas as iniciativas, não só para o ITB. Então, aqui começa um processo de governance importante a ser tratado. Você, através desse BISO, né, ou desse representante, você vai fazer ações de conscientização, você vai ajudar a definir o perfil de acesso, que você vai fazer aqui. Essa pessoa vai revisar esse perfil. Essa pessoa vai ser responsável por levantar as funções que são necessárias dentro delas. Tem uma série de atribuições. E no que refere ao perfilamento, essa pessoa ela vai levantar as funções que são necessárias, ela vai validar e aprovar os acessos funcionais aos perfis que ela definir. Ela vai ser o owner desse perfil que ela definir para a área dela. Então, dentro da área dela tem 10 perfis. Ok, essa pessoa é responsável, então, por dizer quem na organização pode usar aquele perfil. Porque, às vezes, o perfil pode ser atrelado aí a mais áreas ou a mais ou dentro da própria área, né? Quem é que pode ter aquele perfil ou não pode ter aquele perfil. Então, é essa condição aí, ok? E, anualmente, ela vai revisar esses perfis, vai fazer uma revisão para que você, então, possa fazer a sua gestão de acesso, tá bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, se ficar alguma dúvida aqui, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa função. Outra função importantíssima dentro de uma gestão de identidade é você definir o System Owner, o proprietário do sistema. Porque, vamos lá, cada sistema, cada ambiente trata um tipo de informação, trata um tipo de privilégio, né? Um tipo de requerimento diferente. E aí, o proprietário do sistema, aquele que é o proprietário, quando eu falo proprietário do sistema, automaticamente é o proprietário da informação que está dentro do sistema, né? Isso é business, não é TI, tá? Então, esse proprietário ele vai dizer o seguinte: olha, o meu sistema ele trata informações públicas. Então, a intranet aqui que não tem problema nenhum, todo mundo pode usar, só tem áreas aqui que são um pouco mais restritas e tal, e beleza. Outro é um sistema de pagamento, um pouco mais de detalhe, um pouco mais de criticidade, né, que demanda duplo controle, demanda um perfilamento diferente. Um outro é um sistema de crédito, outro é um sistema de compras. Eu coloquei um Conecta aqui, que seria um sistema de conexão ou de portal, né, e o próprio IDM. Essas pessoas, elas são
responsáveis por gerenciar o uso daquele sistema. Então, quando o BISO, aqui atrás, ó, quando o BISO for definir que dentro da área dele tem um perfil X, e esse perfil X demanda acessos aos sistemas A, B e C, quem tem que concordar que o sistema A, B e C, com as funções X, Y, Z, podem ser dadas ou podem ser incluídas naquele perfil que vai ser usado para aquelas pessoas, é o dono do sistema. Então tem que casar isso aqui. Se você não casar, você vai ter um problema. Porque eu posso pedir para a minha área um sistema que eu não estou autorizado a usar. Eu posso pedir para a minha área uma função dentro de um sistema que eu não estou autorizado a usar. E aí, como é que fica? Né? Eu posso dar o acesso que eu quiser para as áreas, né? E se indo mais além, vai haver uma implantação nova de uma nova funcionalidade, de novos versionamentos no sistema. Quem aprova esse versionamento? Sou eu que sou o usuário que estou colocando dentro do meu perfil? Não, é o dono do sistema. Ele aprova, ele gerencia as atualizações, ele gerencia as funcionalidades, ele gerencia as autorizações que devem ter lá dentro. Ele é a pessoa responsável por dizer quem pode usar o sistema dele. Agora, como vai ser usado, né, a partir do momento que eu concedi o acesso para que seja usado, como vai ser usado é responsabilidade do BIOS. Né? Para quem vai ser dada aquelas funcionalidades, é responsabilidade do BIOS. Agora, o gestor do sistema tem que dizer, olha, o sistema de crédito pode ser usado pela área de crédito e pela área de recuperação, mas não pode ser usado pela área de pagamento, por exemplo. Né? Ou não pode ser usado pela área de compras. Ou pode até ser usado, mas só com a funcionalidade de leitura, porque isso aqui tem uma restrição. Então, essa análise tem que ser feita pelo dono do sistema. Tá bem? Compreendido até aí, gente? Vamos lá, se tiverem perguntas, vão deixando no chat, que eu vou respondendo na medida em que eu vou lendo aqui, tá bem? Bom, outra armadilha importante que você tem que tomar cuidado dentro do seu projeto de gestão de identidade. Perfil é diferente de IDM. IDM são funcionalidades sistêmicas, né, e gestão de acesso e usuário. Ok. Perfil é função de negócio. Tá? É óbvio que no perfil eu tenho um conjunto de acessos, mas perfil tem que ser olhado como negócio, como gestão de autoridade, tá? E não gestão de acesso ou usuários, como é o IDM. Então, cuidado para não confundir as duas coisas. IDM, ele vai automatizar muito o teu processo. Agora, se você não tiver um perfil definido, um processo definido, o que eu vou automatizar no IDM? Só a concessão e a exclusão, como eu falei anteriormente, né? Isso é muito legal de um IDM. Então, cuidado para você não confundir aí o que é IDM com o que é perfilamento de acesso. Então, separe essas duas coisas. Óbvio que elas têm que caminhar juntas, óbvio que você tem que fazer um projeto de implantação de IDM adequado, e para você fazer um projeto de implantação adequado, você tem que trabalhar o perfil, senão você implanta errado, e aí depois você não consegue corrigir. Então, os projetos têm que caminhar juntos. Você tem que pensar estrategicamente como perfil, montar isso na mesma medida em que você implementa um IDM. Porque na hora que você vai colocando ou ligando as chavinhas no IDM, você já vai ligando com os critérios de perfilamento que você está definindo. Ok? Então, embora sejam dois projetos, são interligados, são unidos, e para uma boa implantação de gestão de identidade, você tem que trabalhar os dois. Se você não trabalhar os dois, você tem um projeto implementado pela metade e possivelmente com maior dificuldade e com um percentual de um sucesso aí um pouco mais forte, porque investir no IDM não é barato. E se você não tira o potencial que ele tem, você também está exposto
na hora que você vai justificar isso ou prestar contas do dinheiro que você gastou da empresa. Tá bem? Então vamos lá. RBAC. RBAC é a base do perfilamento. RBAC é um conceito americano, né, como muitos outros, que é você fazer um controle de acesso baseado em roles, baseado em regras. Né? E o que são essas regras? Quando a gente fala em perfilamento, eu gosto e recomendo, pelas experiências de ter implantado em banco, pela experiência de ter ajudado na implantação em empresas de telecom e ter aí dado consultoria para outras empresas que igualmente estão trabalhando com isso, a minha recomendação é sempre trabalhar em local e função. Cuidado, função não é cargo. O maior erro do projeto de gestão de identidade é tentar trabalhar com o cargo do funcionário. Quantas vezes o RH troca o nome do cargo ou o código do cargo? N vezes. Nós não temos gestão sobre isso. Então, se você atrelar ao cargo, você vai ter um problema grande, porque você não tem a gestão sobre o cargo. Quem tem a gestão sobre o cargo é o RH. O RH muda a hora que ele quiser. A gente não pode impedir o RH de evoluir, de adequar e de atender as demandas da empresa em relação a cargos e áreas. Então, atrelar a cargo é naufragar. É fazer no ponto zero e daqui a 6 meses você já está com um problema sério. Então, não atrele a cargo. Atrele a função. Né? E quando você solicita, então, um perfil, ou um acesso, você não está solicitando um perfil. Né? Eu quero o perfil X. Eu quero o perfil secretária. Eu quero o perfil administrador de segurança. Eu quero o perfil de advogado júnior. Eu quero o perfil de analisador de chamados. Ok? Cuidado com o cara. Embora às vezes o nome possa atrelar ou lembrar o cargo, é importante você fugir do cargo, tá bom? Então procura atrelar a função que a pessoa está falando, tá bem? Concede o acesso por local e por função e não por cargo. Então vamos lá. O binômio local-função define o perfil que você quer. O que significa isso? Eu posso ter uma função secretária, okay, dentro do local tecnologia. E eu posso ter a função secretária dentro do local presidência. Eu posso ter a função secretária dentro de um local de RH. E percebam que, embora a função tenha o mesmo nome, secretária, né, ou secretaria, se você quiser fugir do cargo, né, do cargo secretária, coloca secretaria, tudo bem? Esta função ela é diferente. Ela tem requisitos diferentes, acessos diferentes para quando você está dentro de uma área de tecnologia, quando você está dentro de uma área de RH ou quando você está dentro de uma área de presidência. Então, esse binômio ele é fundamental para você ajustar o que você precisa conceder em termos de acesso, tá bem? É aqui que entra a chave das mudanças, né? Quando você você pega uma pessoa que exerce a função de secretaria, né, dentro da área de TI e move ela para dentro da área de RH, quando você trata por perfil, você exclui os acessos que eram dados ao perfil local função dentro da área de tecnologia e concede um novo perfil dentro do local RH função secretaria. Tá bem? Então, quando você faz esse trabalho, você ensina o IDM a dizer o seguinte, exclui isso e dá isso. Pode ser até que no que você está dando, tem algumas coisas que ela já tinha. Não tem problema nenhum. Né?
mas você está dando outras coisas e tirando outras coisas que são desnecessárias. Então, este é um ponto importante aí, tá bem? Trata as exceções, exceções você trata em processo separado, exceção você não trata dentro de perfil. Exceção é exceção, ok? Movimentos funcionais estão aí atreladas, você trata a autoridade do acesso, né? E você tem os autorizadores. Então, quem é autorizado a conceder aquele perfil? Primeiro, o BISO definiu o perfil para a área dele. Então, dentro da área dele, eu tenho as funções x, y, z e tenho agora, sou o dono dos perfis 1, 2 e 3. Perfeito. O BISO também diz, quem é que pode conceder esse perfil aqui? Ah, é o gerente da área X, da área Y e da área Z. Esses gerentes aqui podem solicitar esse perfil automaticamente para os seus funcionários. Então, existe aí uma pré-aprovação de quem pode solicitar, ok? Então, esse é um ponto importante. Aqui eu fiz, só para resumir o que eu acabei de falar, as diferenças entre IDM e perfil. Não vou me ater aqui, vai ficar documentado, eu vou depois disponibilizar para vocês essa apresentação e aí fica já registrado. Bom, então como é que funciona um processo de perfil local função, né? Funciona da seguinte maneira, você mapeia os sistemas e as funcionalidades que devem ser liberadas, você tem aí os BISOs, os gestores perdão, o business owner, né, o gestor do sistema, o dono do sistema, que vai trabalhar ou vai conceder ao BISO a autoridade para poder incluir nos seus perfis. Aí o BISO vai criar o perfil dele, né? Dizendo, olha, eu quero o sistema A com a função B, né? Eu quero o sistema B, o sistema X com a função 2, né? E você vai criar. E você pode ter, inclusive, ali um perfil corporativo, né? O que é o perfil corporativo? É o perfil base. É o perfil que todo mundo vai ter na empresa. Então todo mundo que entrar na empresa tem acesso à intranet, tem acesso à lista de ramais, tem acesso à função de registro de ponto, tem acesso a e-mail e tem acesso à internet. Legal, esse é um perfil básico, esse é um perfil corporativo. Todo mundo que entrar ganha o perfil corporativo. E o gestor pede o perfil da área dele para o funcionário da área dele, tá bem? E concede, então, o perfil aos usuários e quando precisa de uma exceção, o gestor também pede essa exceção e concede, então, ao usuário. Bom, aqui é importante a gente pensar numa coisa muito interessante. Eu consegui implantar essa forma de trabalho aqui dentro de um banco que tinha aí 25 mil pessoas, 25 mil colaboradores trabalhando. Trabalhei com o BISO, trabalhei com os gestores de sistema, né, com os proprietários de sistema, o System Owner, como eu coloquei aqui, e nós criamos uma coisa que nós chamamos kit boas-vindas, né? Era o nosso sonho de consumo e eu acho que o sonho de consumo de muitos cessou. O que era o kit boas-vindas? O kit boas-vindas era o seguinte, o RH registrou um novo funcionário que vai começar no dia 1º de julho. Ok, à medida que ele registrou no sistema, esse sistema de RH sensibilizava durante a madrugada o sistema de IDM, o sistema de IDM enxergava qual a área de início, qual a data de início do profissional, colocava num schedule dizendo o seguinte, bom, 2 dias antes da data de 1º de julho, que é a data de início, então vamos pensar no dia 29, no dia 29 de junho, o sistema de madrugada vai rodar e vai criar o usuário e conceder o perfil corporativo a esse usuário. E vai mandar um e-mail para o gerente desse funcionário e esse e-mail vai ter o login de acesso do profissional, o endereço de e-mail do profissional e a senha inicial
que entra expirada para o funcionário trocar. Então, senhor gerente, aqui está o seu kit boas-vindas para o teu funcionário. E você, então, entregue a ele. E nós incluímos algumas orientações de RH, algumas orientações de segurança, para que fossem passadas ao profissional na entrada, no primeiro dia que ele chegava. O profissional chegava para trabalhar no primeiro dia e já tinha ali o acesso dele concedido, sem estresse, o gerente já entregava, já dizia boas-vindas ao profissional e estava tudo resolvido. A partir do recebimento daquele e-mail, o gerente já podia entrar no portal e solicitar o perfil que ele tinha ou que ele iria dar para aquele profissional que chegava. Então, o que acontecia? Perdão. Perdão. O que acontecia então? 2 dias antes, o gerente recebia o e-mail, já estava tudo pronto para receber o profissional, mas faltava o perfil, faltavam os acessos sistêmicos. Então, o gerente entrava no portal, pedia qual perfil ele solicitava, automaticamente o sistema já cravava aqueles acessos para aquele usuário, mas o usuário ainda estava bloqueado. Com tudo pronto, acesso pronto, com perfil corporativo pronto, senha atribuída, porém bloqueada. No dia 1º, o sistema desbloqueava o usuário à noite. E aí está um ponto importante de como você construir o perfil de acesso e como você fechar com todas as áreas. Houve uma situação, a gente usava um determinado código para poder fazer o local, e numa determinada situação o RH foi lá e trocou o código. Pois bem, no dia seguinte, 200 pessoas de um call center fora do ar, porque o RH trocou o código. Então, vejam que atrelar as informações ao RH, a gente não conseguiu fugir, a gente conseguiu fugir, aliás, do cargo, tudo bem. Só que o local, eu preciso da informação do local. E aí eu tenho que acordar com o RH o que eu vou usar para aquilo. Então, eu treinar o RH, eu tenho que treinar o gestor. Tem uma série de coisas aí que eu tenho que costurar para que as coisas andem bem. Tá bem? Então, esse daqui é a ideia geral de um perfil. Tem aqui um comentário. Projeto 1, perfilamento, realizado com esforço interno. Projeto 2, IDM, realizado com apoio de terceiro. Projeto único, perfilamento mais IDM. É isso aí, o projeto tem que ser único, ele tem que ter o perfilamento mais o IDM. E eu diria para você, tá? Perfilamento é aonde você mais precisa de apoio externo, Fernando. Porque demanda esses detalhes aqui, demanda bastante esforço, tá? Mas é óbvio, se você está conseguindo fazer só com o pessoal interno, cara, bacana, parabéns para vocês, porque é um esforço bem grande, né? Vamos lá. Quais são os principais fatores de falha? Estamos chegando aí ao final do nosso webinar. Quais são os principais fatores de falha? Os principais fatores de falha é o seguinte: o projeto de DM, de gestão de identidade, ele tem uma característica que tem que ser tomado muito cuidado, porque ele tende a ser infinito. Né? Porque toda hora entra coisa nova, toda hora entra muda, toda hora entra cria áreas novas. Então ele tende a ser infinito. Porém, a gente tem que definir no início do projeto qual é o meu fim do projeto. Eu sei que vai ter um ongoing depois, mas qual é o fim do projeto? Até onde eu vou chegar com o projeto de DM? É por isso que muitas vezes o projeto naufraga, porque ele passa 2 anos trabalhando, a diretoria vira, mas que raios aqui que eu estou só pondo dinheiro e vocês não acabam com isso? Né? Não estão fazendo. Não, tem que ter entregas de curto prazo, tem que ter entregas definidas, tem que ter cronograma e tem que ter uma questão de limite. Ó, até aqui eu faço no projeto, mas tem que deixar claro para os executivos da empresa, olha, até aqui eu fiz, mas depois disso existe um ongoing de trabalho. Eu não estou eliminando a função, não estou eliminando o trabalho da área de segurança da informação. Vai ter um trabalho continuado depois. Eu vou reduzir drasticamente o meu workforce, vou agilizar a concessão de acesso para o usuário final, porém, demanda implementações futuras,
demanda evolução e demanda atualização. Okay? Isso tem que ficar claro. E na questão do projeto para perfilamento especificamente, eu deixei em vermelho aqui para salientar. Não envolver as áreas de negócio no projeto é um problema grave. Já deu para, talvez acho que tenha dado para entender aí tudo que eu falei sobre isso. Subestimar a complexidade do projeto. O projeto é complexo, demanda ajuda, demanda experiência. Visão limitada dos processos do usuário. Se a gente vai trabalhar em funções, eu tenho que ter uma visão 360 graus da minha empresa. Não adianta ter visão de tecnologia. Achar que perfil é simplesmente um conjunto de acessos, não. Perfil é um processo complexo e tem que ser estruturado como tal, ok? Limitar o projeto às entregas técnicas do IDM também é um projeto, uma falha grande. É aí que os projetos naufragam. Você não consegue implantar a parte técnica porque você não tem um bom processo definido, ok? E você tem que vender esse projeto para a empresa, não para a área de tecnologia. Então, eu deixei esse exemplo que eu gosto aqui desse desenho da árvore, porque é bem isso aqui. O cliente, vamos entender como as coisas funcionam. Olha lá, o cliente explicou dessa forma, né? O líder de projeto entendeu assim, né? O analista planejou desse jeito. Olha que maravilha. O programador ficou desse outro jeito aqui. O consultor de negócio descreveu desse jeito aqui porque ele achava que tinha que ter conforto, né? O que o cliente pagou no final era um parque de diversões, né? Como o projeto foi documentado? Não tinha documentação, né? Como que foi instalado? Faltava uma coisa, né? Como não tinha. Né? E por fim, o que o cliente realmente necessitava era simplesmente um pneu pendurado, sentar e balançar, mais nada. Então, veja que isto tudo aqui, gerenciar essa complexidade dentro de um projeto de IDM, ela faz todo o sentido e determina aí como você realmente vai trabalhar, ok? Bom, finalizando aqui, eu deixo aqui uma observação, o portfólio de serviços da Mindsec. A gente trabalha com gestão de identidade, a gente trabalha com perfilamento de acesso, a gente trabalha com escritório de segurança, alocando pessoas se você necessitar, né? Se você precisar fazer uma avaliação de terceiro ou trabalhar um ano de continuidade, a gente está aí para isso. A gente também trabalha com a parte técnica de execução de pen test, de risk assessment, security maturity model, planejamento estratégico, trabalhar com políticas, com normas, com procedimentos e representamos aqui essas soluções. Né? O Senha Segura, que é para acesso privilegiado, a Drive Lock com endpoint, com criptografia, inclusive para server, uma criptografia transparente, fantástica para file server. A SailPoint e a Cloud Access trabalham com IDM, a Cloud Access é um IDM em nuvem, a SailPoint é topo de Gartner para IDM, né? Temos aqui a Proofpoint, que é a solução para Email Gateway Protection. A HSC também é uma solução nacional, com um custo-benefício muito bom para Email Protection. A Firewall, que é para a gestão aí de firewalls, gestão uma camada acima de gerenciamento para firewalls, para verificação de compliance. A Control Case, que é uma ferramenta de GRC. E faltou aqui, porque a gente fechou, está fechando agora, na realidade, um contrato de representação, uma alternativa nacional para Cloud Access e para SailPoint, que por ser são empresas americanas, tem aí um custo um pouco maior. Nós estamos fechando a Dinamio, que é uma empresa nacional para gestão de identidade, baseada solução construída em cima de soluções da Microsoft e com um custo-benefício fantástico de gestão de identidade e com habilidades para implantação de perfilamento, de gestão de identidade, da forma que a gente comentou aqui. Ok? Bom, espero ter dado aí um
uma boa explicação para vocês nesse tempo que nós estamos aí tentando cumprir dentro da 1 hora. É um assunto que eu poderia passar o dia aqui falando com vocês, mas espero ter contribuído para vocês com as informações nesse webinar. Eu espero que o horário das 9 da manhã foi o primeiro que a gente fez às 9 da manhã. Espero que tenha atendido bem a vocês. Os outros webinários a gente fez sempre no período da tarde, mas alternando aí os horários para poder atender a maior parte do público e as necessidades de vocês aí, tá? O nome da última empresa que eu escrevi, que eu coloquei, que eu represento, é Dinamio. Então, estou escrevendo para vocês aqui. É só me mandar um e-mail, eu deixando aqui no final um e-mail para vocês de contato. É só me mandar e-mail ou me chamar no meu celular. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso e a gente pode levar aí algumas expectativas ou levar informações para vocês. O objetivo meu aqui não é simplesmente vender, vocês viram que eu deixei aqui uma relação de empresas que eu represento, mas o meu objetivo não é simplesmente vender produto. O objetivo principal da Mindsec é trazer a vocês informações de qualidade, trazer informações relevantes que possam contribuir e, claro, se a gente puder contribuir com a nossa consultoria, será muito bom. Se não, eu estou à disposição também para trocar informação, bater papo, tomar café, né? E falar de outras coisas mais amenas. Como informação aqui para vocês, eu vou deixar aqui, nós lançamos aí no mês de maio um blog chamado Minuto da Segurança. Esse blog traz aí para vocês diariamente algumas notícias que a gente coleta. Eu tenho uma dúzia de informações de sites de informação nacional e internacional que a gente peneira e a gente traz as informações do dia para vocês. Então, minutodasegurança.blog.br, peço a permissão a todos os que estão inscritos nesse webinar. Eu vou estar incluindo vocês numa newsletter que o blog envia toda sexta-feira. Na sexta-feira é enviado uma newsletter com as últimas notícias que foram publicadas no blog. E aí vocês podem acompanhar não só as notícias, mas também alguns artigos que a gente tem escrito e alguns colaboradores têm convidado algumas pessoas para escrever alguns artigos também. A gente vai estar divulgando e também as divulgações dos nossos webinários vão ser ali. E esse webinar, a gravação desse webinar e o documento aqui deste que eu utilizei aqui para apresentar para vocês, eu vou estar distribuindo pelo blog, tá bem? Então lá a gente vai estar colocando para vocês todo o material para que vocês possam revisar, tirar dúvidas e nos contatar, tá bem? Fica aqui por último o meu telefone, o meu contato, né? Que vocês possam ter aproveitado e ter tido uma boa manhã, né? Nesse horáriozinho nosso aqui. Agradeço a participação de vocês. Se tiver alguma pergunta, por favor, já me deixem aí no webinar. Eu já tenho algumas pessoas agradecendo. Eu fico contente que tenha informações para vocês e procurei trazer o máximo de informação de qualidade e experiência que a gente tem aí no mercado. Tá bem? São aí quase 30 anos de segurança de informação, né? Completo 30 anos o ano que vem. E nessa parte como gestor já desde 2001. Então, é uma bagagenzinha que eu acho que eu posso colocar à disposição para vocês. Não sei tudo, mas sei alguma coisa e o que eu sei eu gosto de compartilhar com todos aí. Tá bem? Agradeço. Fernando, você gostaria de receber a apresentação? Tá bem, eu posso mandar para você e vou mandar também, assim que eu disponibilizar o link aqui, eu mando o link para vocês baixarem a apresentação que vai estar disponível, tá bem? Vou estar mandando a todos. Muito obrigado, espero que tenham aí um grande dia, um grande restante de semana e que tenha sido, como disse, bem proveitoso a todos aqui o nosso webinar. Obrigado e tem gente digitando. Vamos ver se tem mais uma pergunta para eu responder. Não? Então tá. Muito obrigado. Fiquem na paz.
que todos caminhem aí tranquilo nos seus projetos. E estou à disposição para quem quiser me contatar aí pelo e-mail. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Fiquem em paz.